Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da EducPublic. Hoje conversaremos sobre instrumentos de políticas públicas. Vamos iniciar nossa conversa então com um exemplo. Imagine uma cidade que tem em sua agenda política a mobilidade urbana. E dentro dessa agenda há um problema público que é o congestionamento de trânsito, o congestionamento de veículos. E aí, em torno desse problema, vai se buscar as alternativas para resolver ou mitigar este problema. Então, quais alternativas que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, como construir mais vias públicas, por exemplo, construir mais vias para os automóveis, restringir o uso do automóvel, ou ainda fazer com que seja melhorado o transporte público. Então, eu vou em busca de alternativas para esse problema específico na agenda de mobilidade urbana. Quando eu seleciono uma das melhores alternativas, eu vejo também quais são os instrumentos que eu vou implementar e começo a analisar. Né? Essa análise, inclusive, de alternativas está no momento ex ante da avaliação, né? Antes da implementação, né? Uma avaliação ex ante. Então, eu avalio então quais são as alternativas e avalio também os instrumentos de políticas públicas para implementar aquela alternativa. Então vamos dizer que eu quero fazer a restrição do uso do automóvel. Eu escolho essa alternativa, eu quero ver quais instrumentos são possíveis, eu quero analisar essa alternativa. Então, como que eu faço para restringir? Como que eu implemento essa restrição? Eu vou implementar a partir de um rodízio, né? Rodízio de automóveis. Para implementar o rodízio de automóveis, que eu faço? Vou precisar fazer também uma campanha de conscientização das pessoas, né, dos cidadãos e cidadãs, em torno do uso do automóvel. Eu vou aplicar multas nos dias, vamos dizer que isso daí, essa restrição vai acontecer a partir de um rodízio, e o rodízio acontece a partir do número de placas, e aí eu considero que quem não estiver fora daquele número de placas, eu vou aplicar multas. Então, tudo isso que eu falei, né, tudo isso que foi colocado, por exemplo, nesse exemplo de a aplicação de multas, a campanha de conscientização, o próprio rodízio, são instrumentos de políticas públicas para que eu possa implementar uma alternativa, que nesse caso é a restrição do uso do automóvel, para que eu possa aí melhorar a mobilidade urbana, que é o que está na agenda pública. Então, os instrumentos de políticas públicas, ou também chamado instrumentos de governo, ou também caixa de ferramentas em algumas literaturas, são todos os meios, procedimentos, mecanismos que os governos recorrem, utilizam para a implementação de uma política pública. Então, quais são os exemplos que nós temos aqui de instrumentos de governo, instrumentos de políticas públicas? As campanhas informativas, campanha de informação, campanha de vacinação, campanha, de repente, para não utilizar o automóvel em um dia específico. Quaisquer campanhas são instrumentos. Financiamentos públicos, os impostos são utilizados como instrumento quando eles querem, de alguma forma, desincentivar ou incentivar um comportamento do cidadão. Vamos considerar, então, os impostos do cigarro. Aumenta-se o imposto do cigarro como um instrumento para desestimular o cidadão a consumir o cigarro. E aí, ter dano à sua saúde e também a questão do uso do serviço público, né, da saúde pública, aumenta os custos por conta dessa utilização do cigarro. Né? Outras questões também colocadas em relação a isso. Mas o imposto, nesse caso, é para estimular o uso do cigarro, por exemplo, né? Ou para incentivar, por exemplo, a redução de um imposto sobre uma categoria, sobre um objeto, né? Uma categoria econômica, uma geladeira, um carro. E aí reduz o imposto. Para quê? Para estimular a compra daquele produto, estimular a compra daquele produto, e aí uma das questões pode ser realmente fazer a economia crescer e ter mais crescimento econômico a partir do incentivo ao consumo, né? A partir da redução do imposto. Então, quando o imposto é utilizado para incentivar ou desincentivar o comportamento do cidadão e cidadã,
ela é o instrumento de política pública. Também a gente pode ter aí colocar as questões, vários instrumentos econômicos e outros instrumentos aí relacionados. As categorias são variadas, né? São várias categorias de instrumentos e cada um serve a um objetivo aí diferente. Os instrumentos de políticas públicas, então, são escolhidas ou formuladas na etapa de formulação da política pública, né? E justamente porque elas fazem parte do desenho da política pública e elas contribuem para a implementação da política pública em si. Então, por isso que elas são importantes para que a gente possa, após numa avaliação ex post, muitas vezes, após a implementação, avaliar se aquele instrumento de política pública foi condizente ou não para poder mitigar ou acabar com aquele problema público que aquela política pública estava querendo impactar. Qual foi o impacto daquele instrumento de políticas públicas? Realmente aquele instrumento trouxe o resultado necessário, né? Ela foi eficaz, né? Teve a sua eficácia aí registrada, né? E avaliada. Então, o instrumento de políticas públicas ou de governo, elas são importantíssimas para que a gente possa implementar as políticas públicas, tenham meios de implementar políticas públicas e também após a gente possa avaliar o desenho dela de maneira geral e a partir dos instrumentos. Se você gostou desse vídeo, marque, curta, para que mais pessoas possam ter acesso a conhecimento e informação sobre políticas públicas. Até a próxima!